Bom, o grupo ficou com respostas metabólicas ao exercício e índice da duração e da intensidade. O nosso grupo é composto por Ana Teófila, Caroline Miranda, Isana Alves, Ivonara Moura, Jéssica Guiar, Matheus Nascimento e Rodrigo Pereira. O organismo, de acordo com o exercício, ele provoca reações metabólicas. Isso pode ser influenciado pela ação e pela intensidade. Se o exercício de alta intensidade e de curta duração, menor que 10 segundos, usa-se primariamente as vias metabólicas anaeróbias para a produção de ATP. Se o exercício ele for acima de 10 segundos, inferior a 10 minutos, geralmente é ATP necessário à contração muscular, dando uma combinação de vias aeróbias e anaeróbias. Existem alguns fatores que podem contribuir para o consumo excessivo de oxigênio pós-exercício. Quais são esses fatores? A ressíntese de creatina fosfato, que é o PC. A ressíntese de creatina fosfato no músculo, a conversão do lactato em glicose, a restauração das reservas musculares e sanguínea de oxigênio, a temperatura corporal alta, a elevação pós-exercício de PC, que é a creatina fosfato, e a respiração, e altos níveis de hormônio. Todos esses fatores ele podem estar fazendo que tenha esse consumo excessivo de oxigênio pós-exercício. Exercício intenso de curta duração. A energia usada para realizar um exercício de curta duração e alta intensidade é fornecida primariamente pelas vias metabólicas anaeróbias. Se a produção de ATP é denominada pelo sistema TPCP ou pela glicólise, depende primariamente da duração da atividade. Exemplificando, a energia para correr 50 metros ou concluir uma única partida de futebol é fornecida principalmente pelo sistema TPCP. Em contraste, a energia necessária para concluir uma corrida de 400 metros, isto é, 55 segundos, é fornecida por uma combinação do sistema ATP-CP, glicólise e metabolismo aeróbio, em que a glicólise produz a maior parte do ATP. Em geral, o sistema ATP-CP pode suprir quase todas as necessidades de ATP para a realização de trabalho em eventos com duração de 1 a 5 segundos. O exercício intenso com duração superior a 5 segundos começa a usar a capacidade de ATP por glicólise. É preciso enfatizar que a transição do sistema ATP-CP para uma maior dependência da glicólise durante o exercício não constitui uma alteração abrupta, e sim uma mudança gradual de uma via para outra. Os eventos com duração superior a 45 segundos usam a combinação de todos os três sistemas de energia, isto é, ATP-CP, glicólise e aeróbio. Em geral, o exercício intenso com duração aproximada de 60 segundos usa uma proporção de produção de energia anaeróbia e aeróbia da ordem de 70 a 30%. Enquanto os eventos com duração de 2 a 3 minutos empregam vias bioenergéticas anaeróbias e aeróbias praticamente na mesma proporção. Como podemos ver aqui na imagem, no início, na primeira coluna superior, eles estão com a mesma proporção e a proporções aproximadas. Isso para suprir o ATP necessário. Fica claro que a contribuição da produção de energia aeróbia para atender as necessidades energéticas totais aumenta com a duração do exercício. Bom, no exercício prolongado.
A energia utilizada para realizar um exercício prolongado é fornecida primeiramente pelo metabolismo aeróbio. Esse consumo de oxigênio geralmente consegue ser mantido de forma estável. Porém, existem duas exceções com relação a isso. A primeira é o exercício prolongado no ambiente quente e úmido, que gera uma tendência de aumento de consumo de oxigênio. Com isso, ainda que a taxa de trabalho tenha constância, o estado estável não se mantém nesse tipo de exercício. Como a gente pode ver aqui na imagem, né? É uma comparação do consumo de oxigênio ao longo do tempo durante o exercício prolongado, realizado em uma condição de um ambiente de calor e umidade. E no exercício prolongado, há uma taxa de trabalho relativamente alta. Né? Observem que em ambas as condições, o VO2 apresenta uma tendência crescente e estável. Bom, a segunda exceção está relacionada ao exercício contínuo, a uma taxa de trabalho relativamente alta, o que leva a uma elevação lenta do consumo de oxigênio com o passar do tempo. Em ambos os casos, a tendência crescente de VO2 está relacionada principalmente aos efeitos da temperatura corporal crescente e à elevação dos níveis sanguíneos dos hormônios adrenalina e noradrenalina. Essas duas variáveis tendem a aumentar a taxa metabólica, gerando um consumo de oxigênio que aumenta ao longo do tempo. Usar fármacos que bloqueiem esses dois hormônios resultam na eliminação da tendência de VO2, confirmando a relação existente entre eles. Em contrapartida, mesmo que tenham sido demonstrados que o treinamento de resistência de 8 semanas diminui a tendência do VO2 durante o exercício intenso, sua associação com a temperatura mais baixa não foi estabelecida. Então, nesse ponto, precisam haver novas pesquisas para explicar a causa dessa tendência. Exercício incremental. Eles são geralmente pegados com frequência para examinar pacientes com cardiopatia, determinar o condicionamento cardiovascular do indivíduo e utiliza-se na prescrição de exercícios. E geralmente são feitos com esteira ou um ciclo ergômetro. Nessa imagem 2 aqui, ela ilustra o exercício incremental realizado no ciclo ergômetro, e que mostra o consumo de oxigênio, ele aumenta com a função linear da taxa de trabalho, até o VO2 máximo ser alcançado. Aí lembrando, né, que o trabalho é a força vezes a distância. Quando alcançado, há um aumento do débito de potência, ele não provoca mais o aumento do consumo de oxigênio. Então, o VO2 ele representa aí um teto fisiológico da capacidade do sistema de transporte de oxigênio, distribui O2 aos músculos em contração. E esses fatores que influenciam o VO2 máximo na capacidade do sistema cardiorrespiratório de distribuir O2 ao músculo em contração, a capacidade do músculo de captar O2 e produzir ATP de modo aeróbio. E com essa intensidade do exercício, o lactato ele começa a ser acumulado no sangue, que é o limiar de lactato. Aí quando ultrapassa esse limiar, a fadiga ela começa a aumentar numa velocidade cada vez maior. E aí tem um termo usado para essa elevação sistemática da concentração sanguínea de lactato, é o termo ROBLA, que é o início de acúmulo de lactato no sangue. Essa é uma elevação súbita, aí, como a gente pode perceber na imagem, dos níveis sanguíneos de lactato durante o exercício incremental. Ele acredita, né, que isso representa um ponto de dependência crescente do metabolismo anaeróbio. Uma das explicações para que isso ocorra, a concentração de lactato no sangue, é a transformação de piruvato em lactato. E como isso ocorre, né? Bom, a gente sabe que o lactato é o substrato do metabolismo da glicose e o piruvato é o produto final dessa glicose anaeróbia. Então, a gente tem aqui a glicose como produto final do metabolismo da glicose anaeróbia, e aí o piruvato, né? E ele tem dois destinos. O primeiro
que seria entrar na mitocôndria e ser transformado em acetil-CoA e entrar no ciclo de Krebs, mas se a demanda for alta, então não há tempo para que ocorra toda essa metabolização. Aí, nesse momento, a transformação do lactato, a partir da atividade da enzima de lactato deshidrogenase, que aí vai ser também não é só uma saída, mas também a reciclagem da NAD. E uma explicação final para esse limiar de lactato no sangue durante o exercício incremental é que durante o exercício há sempre alguns músculos produzindo e outros liberando no sangue, assim como alguns tecidos envolvendo esse lactato. Aí tem essa expressão matemática da seguinte forma, né, que a concentração de lactato é igual à entrada menos a remoção desse lactato do sangue. E aí a gente tem alguns fatores que influenciam o limiar de lactato, que são um resumo, né, dos possíveis mecanismos que explica esse limiar de lactato durante o exercício incremental. São os níveis musculares de oxigênio baixo, a glicose acelerada, o recrutamento de fibras de contração rápida, a taxa de remoção de lactato diminuída.